Pai, nós te louvamos, Pai. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, o Senhor é o Rei da glória, Pai. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus, Pai, que tem misericórdia e elas se renovam a cada manhã, Pai. E essa é a causa de não sermos consumidos. Mas acima de tudo isso, o Senhor é Pai. O Senhor é o nosso Pai que nos protege como a menina dos teus olhos. Esconde-nos, Pai, debaixo das suas asas, Pai. O Senhor, Pai, nos fez, Pai, para ser a morada do Senhor. O Senhor nos projetou, o Senhor nos planejou e o Senhor nos fez de uma forma, Senhor Deus, tão linda, Senhor. A Bíblia diz que é assombroso o modo que o Senhor nos fez, que o Senhor nos formou. Mas, Senhor, é algo tão lindo, tão único, tão poderoso, Pai, que só o Senhor poderia fazer. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Pai, nós queremos bendizer o teu nome. Pai, eu quero apresentar junto com cada um dos meus amigos aqui, Senhor Deus, esse dia, essa semana, Pai, e nós queremos consagrar a Ti, Pai, consagrar a nossa família ao Senhor, a nossa vida ao Senhor. Pai, nós queremos liberar saúde sobre a vida, Senhor Deus, de cada um aqui, para que o Senhor aperfeiçoe, Senhor Deus, a saúde. Pai, para que o Senhor, Pai, faça com que cada um, Senhor, se sinta cada dia com mais vigor, com mais ânimo, Pai, com mais saúde, Senhor. Que cada um escolha, Pai, diariamente, Pai, os alimentos, Pai, a se saciarem, Senhor Deus, a se alimentarem, a se nutrirem, Senhor, de uma forma saudável, cuidando também do corpo, Pai, porque é o templo do Espírito Santo. Pai, que nós não venhamos ser aqueles destruidores do corpo, Pai, comendo, Senhor Deus, Pai, de uma forma desordenada, Pai. Senhor Deus, alimentando, Senhor Deus, um buraco, um vazio na alma, Pai, que só o Senhor pode preencher. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Vem ser o nosso professor, vem nos ensinar, Pai, a Tua palavra. Pai, nós te damos graças, Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, Pai. O Senhor é o único e digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, obrigado, Pai, por estar aqui, por ser o nosso professor, por nos ensinar, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João capítulo 10, João capítulo 10, ele diz assim, no verso 34. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei vós, tu blasfemas? Porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras para que saibais e creais que o Pai está em mim e eu nele. Por isso, eles procuraram novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali ele permaneceu. Jesus, ele está ali nesse contexto explicando, falando, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo aquilo que o Pai falou para ele fazer. Jesus sempre falou, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E aqui os homens estão querendo apedrejá-los, Jesus está fugindo porque eles estão procurando matá-lo, estão procurando prendê-lo, estão procurando uma ocasião para prendê-lo. E Jesus sai desse lugar. Jesus, ele é conduzido e ir para um outro lugar, onde não iriam matá-lo. Jesus, ele poderia orar e aqueles homens ali ficarem paralisados, mas Jesus entendeu que era necessário ele se mover. E depois de um certo tempo,
que ele estava ali pregando. E a Bíblia diz que muitos que ali estavam ouvindo Jesus falar, creram nele. Muitos creram no que Jesus estava falando. O que aconteceu? Um homem ficou enfermo. E esse homem ficou enfermo lá naquela cidade, aonde Jesus tinha acabado de sair. Jesus tinha saído de lá porque os homens procuravam prendê-lo. Jesus já tinha tido uma experiência lá de ódio, de pessoas que estavam fazendo de tudo para destruir Jesus. Jesus tinha se retirado de lá. E aí, quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro está doente, está com uma enfermidade, Jesus tinha algo para continuar ali naquela cidade. Jesus continua por mais 2 dias. Ele termina tudo aquilo que ele tinha para fazer. E aí ele se coloca para voltar. E dizendo assim, ó, João 11, verso 7. Depois disso, então ele diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Vamos outra vez para a Judeia. E os seus discípulos lhe disseram, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vai para lá novamente? Mestre, você está maluco? O que está acontecendo? Os judeus lá querem te apedrejar, você vai voltar para lá? Você vai viver a mesma experiência que você já teve? Jesus, não podemos voltar. E os seus discípulos, eles estavam ali aconselhando Jesus a não voltar para a Judeia. Seu amigo Lázaro estava enfermo e ali ele estava entre os discípulos que estavam aconselhando ele a não voltar para a Judeia. E se Jesus fosse se mover por causa das experiências que ele teve no passado, Jesus não iria voltar para a Judeia. Se Jesus fosse se mover através do seu medo, através dos conselhos dos seus discípulos ou através das experiências do passado, Jesus não voltaria para o mesmo lugar. Você voltaria para um lugar onde as pessoas queriam te apedrejar, as pessoas queriam se vingar de você, as pessoas queriam estar falando algo para você? Olha o que a palavra do Senhor, o que Jesus respondeu para eles. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz desse mundo. Anota aí para você não esquecer. O que está dizendo sobre luz? A palavra de Deus é a luz. Se você for lá para o Salmo 119, você vai ver que a palavra do Senhor é a luz que ilumina. A luz que te dá uma direção para onde você vai. O que Jesus está dizendo aqui, não há 12 horas no dia. Se algum homem andar de dia, ele não tropeça porque ele vê a luz desse mundo. Jesus está dizendo, ei, eu não estou indo na força do meu braço, no meu conhecimento, no conselho de vocês, ou por um apelo emocionante de um amigo que está morrendo. Eu não estou indo lá para fazer a minha vontade, mas eu estou indo à luz da palavra. Jesus, ele andava na luz da palavra. Você é aquele tipo de homem, de mulher que anda através de conselhos de homens, através de experiências do passado, através dos seus medos, das suas experiências, dos seus sentimentos, ou você vai para a luz da palavra. Anote esse texto, João 5,19, e medite sobre ele. Você faz aquilo que você vê Deus fazendo, ou você não vê Deus na sua vida? Você fala de Deus, você usa Deus, você faz tantas coisas, mas você não vê Deus para fazer aquilo que Ele está fazendo. Quantas coisas você já fez e deram erradas? Tenha certeza que quando algo dá errado, Deus não estava nesse negócio. Jesus não fez nada, nunca deu errado, nunca deu ruim para Jesus, porque Jesus sempre estava com Deus. Quando algo dá ruim,
É porque Deus não está nesse negócio. É porque você não foi para a luz da palavra. Você não andou nas 12 horas do dia. Você não andou na luz da palavra. Você não foi para Deus e falou: ei, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Desde uma coisa simples até uma coisa mais complexa. Às vezes está dando ruim na sua vida financeira. É porque você não seguiu os conselhos financeiros da palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno? Jesus, ele nos ensina a administrar as nossas riquezas, as quais ele confiou a nós. Todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata é tudo de Deus, mas ele confiou a nós. Toda a terra é de Deus, mas ele confiou a nós. E o que nós temos feito com aquilo que Deus tem depositado confiança a nós? Temos administrado na força do nosso braço, no nosso conhecimento, ou de repente, porque você tem um coach, um consultor, alguém tão especial, tão top das galáxias, que você segue ele, sabe? Aquele que você não deveria apertar o botão deixar de seguir, se chama Espírito Santo. E muitas pessoas têm seguido um monte de gente, mas não tem seguido ao Espírito Santo, não tem seguido a Jesus, tem ido com a multidão. Sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24? Dos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos mestres, que ensinariam e enganariam a muitos, e se os tempos não fossem abreviados, enganariam até mesmo aos escolhidos. Há uma multidão seguindo falsos profetas, falsos mestres que usam Deus, mas não são usados por Deus. Falam de Deus, mas não vivem Deus. A quem você tem seguido? A quem você tem se orientado? Por o que você tem decidido? De que maneira você decide e você toma as suas decisões? Sabe o que Jesus decidiu? Ei! Eu vou na palavra do meu Pai, o meu Pai sabe a hora que eu vou morrer, meu Pai sabe o tipo de morte que eu vou morrer, e não está escrito que eu vou morrer apedrejado, não está escrito que vão moer os meus ossos, não está escrito que vão me quebrar, que vão me torturar. Isso não está escrito, então não vai se cumprir. Eu sei o que foi dito ao meu respeito, é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. E se o Pai manda eu ir, eu vou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam o Deus que eles serviam. E quando eles tiveram a oportunidade de viver ou adorar, eles escolheram adorar. Quando eles tinham a oportunidade de se prostrar a um falso Deus, de adorar aquele que não era o Deus verdadeiro, ou morrer, eles preferiram morrer. Hoje em dia há uma busca, há uma luta para você salvar a sua própria vida, salvar a sua própria carne, você se defender. Você precisa mostrar o seu valor, e por você precisar mostrar o seu valor, muitas pessoas têm quebrado princípios para se defender, porque elas preferem a honra dos homens do que a honra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mostraram ali para o rei: ei, rei, você pode não conhecer o Deus que nós conhecemos. Ele tem poder para nos livrar da fornalha. Mas fica sabendo, ó rei, que mesmo que ele não nos livre dessa fornalha, nós sabemos para onde nós iremos. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões aqui, porque elas não sabem para onde elas vão quando morrer. Elas sabem para onde elas querem ir, mas elas não têm certeza, porque falta o selo do Espírito Santo. O selo, quando nós temos a marca, o selo do Espírito Santo, nós somos selados, nós temos a certeza da salvação. Quando a pessoa não tem a certeza da salvação, ela tem medo e ela foge da morte. Quando nós temos a certeza, nós não tememos a morte, porque a morte não é o fim, é apenas a passagem para o início de uma vida eterna com Deus.
Muitos acreditam que vão passar daqui e vão morrer e vão reencarnar e vão indo até ficar melhor. Mas pare e pensa, se fosse assim, o mundo estaria pior ou melhor? Se isso fosse uma verdade, né? Exclui Hebreus 9:27, que diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vir o juízo. Só exclui esse versículo. Se esse pensamento fosse verdade, o mundo estaria pior ou melhor? Se cada vez que você morre e reencarna é para você se tornar uma pessoa melhor, mas cada dia que passamos, as coisas ficam mais apertadas e mais difíceis, então eu posso crer que a palavra do Senhor está se cumprindo, porque diz que nos últimos dias as dores aumentarão, os sofrimentos aumentarão. Mas sabe o que nós podemos escolher? Viver com Cristo. Viver com Cristo. O mundo inteiro pode estar passando por uma tribulação, por uma luta, mas se eu estou com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu escolho não participar das crises, eu escolho não participar da doença, eu escolho participar daquilo que não é do meu Pai. Eu só participo daquilo que é do meu Pai. O meu Pai não é doente, o meu Pai é saudável. Eu escolho participar daquilo que é do meu Pai. O meu Pai não é pobre, então eu não participo da pobreza, da miséria, da fome. O meu Pai, Ele tem a água que eu bebo e eu nunca mais terei sede. Jesus está falando, ei, eu me movo não porque os homens falam para eu me mover, mas eu me movo pela luz da palavra. Eu me movo pela luz, eu não ando em trevas. Ele diz no verso 10 de capítulo 11 de João, mas se um homem andar de noite, ele tropeça porque nele não há luz. Sabe por que as pessoas tropeçam? Sabe por que dá ruim no seu casamento? Sabe por que dá ruim na sua vida financeira? Sabe por que dá ruim? Porque você não sabe para onde está indo. Você não tem a palavra como a luz para os seus pés. Você vai a todo vento de doutrina, você vai no A, no B, no C, no D. Aí você fala, mas é tudo coisa boa, é tudo para me alimentar, são energias boas. Mas será que isso é verdade? Será que são pessoas que vivem por princípios, que praticam a palavra de Deus? Ou usam princípios, usam palavras de Deus para se autopromover, para puxar a glória para si? Para um pouco e analisa como está a sua vida, como você tem vivido a sua vida, de que maneira você tem colocado para você tomar as decisões. Se Jesus olhasse para o contexto ali, os homens queriam prendê-lo, apedrejá-lo, matá-lo. Não era hora dele morrer. Jesus falou com o Pai. O Pai falou, vai meu filho. Vai, meu filho, porque você vai ser reconhecido por esse milagre. Você vai continuar cumprindo o seu propósito. E Jesus, ele volta para lá. Ele não vai com medo, mas ele vai com a certeza do propósito a se cumprir. Eu não sei para onde você precisa ir, para onde você precisa voltar. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Mas a decisão que você tomar, ela precisa ser baseada na palavra. A minha esposa e eu, nós não tomamos nenhuma decisão sem orarmos, sem buscarmos a direção do Espírito Santo. Todas as decisões que nós tomamos, nós buscamos a direção de Deus. E todas as vezes que eu não ouvi Deus e tomei uma decisão, por mais que Deus tentou me parar, por mais que Deus tentou falar para mim, ei, Eduardo, não faça isso, não faça esse negócio. Lá na frente eu me arrependi. Já teve várias coisas que eu levei prejuízo. Algumas Deus falou para mim que eu ia levar prejuízo e mesmo assim era para fazer, porque era uma experiência que eu ia ter e lá na frente Deus iria me restituir. E foi assim que aconteceu. E teve outras que Deus falou, não, tinha algo falando, não faça isso, não faça essa venda, não faça esse negócio, não faça dessa maneira, não faça assim. E eu fiz. E até hoje aconteceu o que aconteceu. Eu não sei como que está a sua vida, mas se Jesus não tivesse decidido aqui,
Lázaro não estaria vivo, não teria ressuscitado. O ministério de Jesus, que depois se espalhou esse milagre que Jesus tinha feito. Afinal, um homem 4 dias morto era constatado ali que não teria como ele ressuscitar. Até o 3º dia ainda era possível, uma ressurreição natural ali, algo desse tipo. Mas Jesus, de propósito, ele fica 2 dias, demora mais 2 dias para voltar à distância que ele estava da Judéia. E quando ele chega ali, ele só olha e fala: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Será que você pode agradecer porque Deus sempre te ouve? Você pode agradecer a Deus porque Ele sempre está te ouvindo? Às vezes nós pecamos, e quando nós pecamos, nós colocamos uma barreira entre nós e Deus, e nós deixamos de ouvi-lo. Não é Deus que para de nos ouvir, mas é nós que nos afastamos dele. É nós que colocamos um bloqueio entre nós e Deus. É nós que temos medo da reação de Deus. Mas Deus não reage como nós reagimos. Deus, ele age. E Deus, ele está agindo. E hoje, para você começar essa semana, é para você começar ela agindo pela palavra. Qual é a palavra que Deus está te dando para hoje? Para você começar a semana. A palavra que Deus traz ao meu coração é uma palavra de paz. Os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de bem, são planos de paz e não de mal. O mundo pode desejar mal, o mundo pode desejar te apedrejar, o mundo pode desejar te prender, o mundo pode desejar que o seu casamento acabe, que a sua vida financeira seja fracassada, que a sua empresa venha falir, que aconteça tantas coisas ruins. Mas Deus tem planos de paz para você, Deus tem planos de bênção. Deus diz: ei, eu já te abençoei com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ei, eu não quero que você viva nas regiões terrenas, mas eu quero que você viva nas regiões celestiais. Eu quero que você tome posse de todas as bênçãos que eu já conquistei para você na cruz. Eu quero que você desfrute de um casamento abençoado, de uma vida financeira próspera e abençoada, de uma saúde que ela seja inabalável, uma saúde que seja para você desfrutar e viver cumprindo o propósito. Você viu algum dia aqui a palavra de Deus falando que Jesus estava com febre, que Jesus tinha pegado uma gripe? Jesus era homem, como nós. Jesus foi lá e tocou na sogra de Pedro, que estava com febre. Ele podia ter pegado um resfriado e não pegou. Jesus foi lá e tocou no leproso. Ele podia ter pegado a lepra, mas não pegou. Jesus foi tocado por aquela mulher de um fluxo de sangue e não se contaminou. Quantas coisas aconteceram na vida de Jesus, mas ele decidiu andar na luz da palavra. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, mas como que você vai ser algo que você não conhece? Porque você não se dedica tempo em ler a palavra. Não ler ela como a palavra logos, que é a palavra escrita, a palavra dita, mas ler ela como a palavra rema, que é uma palavra específica para a situação específica que você está vivendo. Falando: ei Deus, o Senhor falou assim com João, Deus, o Senhor falou assim com Jesus, Deus, mas o que o Senhor tem para falar comigo? Essa pessoalidade é só você e Deus. Esse nível de intimidade é você e Deus. É você que vai criar esse nível de intimidade. Há pessoas que nós somos mais íntimas, mais amigos, nós temos mais proximidade. Mas tudo depende de você estar caminhando com essa pessoa. Quanto mais tempo você passa com essa pessoa, mais você gosta de andar com essa pessoa, mais você quer ficar perto dela. E assim é com Jesus. Quanto mais tempo você ficar com Ele, mais tempo você vai querer ficar com Ele, mais tempo você vai querer passar com Ele, mais você vai aprender dEle, mais você vai andar com Ele e como Ele quer que você ande. Então faça isso. Coloque em prática os princípios da palavra de Deus.
Talvez as experiências que você teve lá no passado estão impedindo você de aproveitar as oportunidades que Deus está te dando no futuro. As experiências que Jesus teve lá não foram favoráveis, mas quando ele teve a oportunidade de voltar lá, ele falou: Pai, é para eu voltar, eu vou voltar. E ele aproveitou a oportunidade e foi registrado que ele mandou Lázaro sair para fora. Aquele homem ressuscitou, aquele homem voltou, tornou a vida. Jesus quer trazer vida de volta para você. Jesus quer ressuscitar os teus planos. Jesus quer ressuscitar o seu casamento. Jesus quer ressuscitar a sua vida financeira. Jesus quer ressuscitar a sua fé. Jesus quer que você viva por princípios e não por coisas desse mundo. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. A vida com Deus, ela depende de você tomar um passo, de você se achegar. Da parte de Deus, a vontade dele é que você seja salvo, que você tome posse de todas as bênçãos que ele já conquistou, que você viva a bênção do Senhor todos os dias. Desfrute disso. Tenha um dia abençoado. Senti de deixar essa live salva aqui para você. Compartilha ela com mais alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas. Vai lá no feed, escreve aí nos comentários o que Deus falou com você. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai andar na luz ou nas trevas? Você vai andar pelos seus conhecimentos ou você vai andar pelos conhecimentos de Deus? Tenha um dia abençoado, que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na sua cruz. Coloque aí as áreas que você já está vendo Deus transformar a sua vida. Qual é a área principal que você quer que Deus transforme? Deus, ele já começou a transformar. Deus já começou a boa obra e ele vai terminar. Amém? Tenha um dia abençoado.